maioria vai recebendo em nome de Jesus. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Aqui ele fala que ele teve a estátua, né? Enquanto eu estava contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro vieram abaixo. Despedaçados vieram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Né? Foi esse o sonho que tiveste e agora nós os interpretaremos para o rei. Ele queria saber do sonho e queria saber da interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, e a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cujo mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habite os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Ponto e vírgula. Né? Deus falando direto. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Lembra aqui. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. E haverá um quarto, último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmagalhar tudo, assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaço todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos era em parte de barros e em parte de ferro. Ponto. Isso quer dizer que esse será o reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. 42. E assim como os dedos era em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Glória a Deus. Aleluia. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer aliança política por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordo não se firmará do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo
desse reino, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Oh, glória, aleluia! Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará, oh, glória, aleluia, todos esses outros reinos e subsistirá para todos sempre, oh, glória, aleluia. 45. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaço o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Acho que há uns 3 mil anos, ou mais atrás, Deus revelou para Nabucodonosor, e Daniel revelou o que está acontecendo hoje na nossa vida, né? O sonho verdadeiro faz sentido. E a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou. Olha só, um homem que adorava outros deuses, né? Um homem que, na verdade, não conhecia Deus. Olha o que ele fez. O rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Olha só o que Nabucodonosor já fez para Deus. E era um ímpio. E hoje em dia, olha, muitas revelações. Como que as pessoas estão lidando com isso? As pessoas não estão tendo mais reverência a Deus, né? Perdão mesmo, né? E o que acontece? 47. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente, o vosso Deus Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois fosse capaz de interpretar o mistério desta minha visões. Veja bem que Daniel, como é um profeta de Deus, ele não foi inventar nada. Porque se Daniel errasse o sonho, era Daniel morto e todos os outros mortos. Veja que aqui Daniel salvou a vida dele e até dos caldeus, dos astrólogos e de todos aquele povo que ia morrer todos. E Deus, né, usou um homem para salvar a vida dele e exaltar ele cada vez mais, né?